Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos começando aqui a segunda transmissão da live Tempo do Fim. Sábado passado eu fiz uma live, estava em Baixo Guandu. Hoje eu estou em Cachoeira aqui junto com meu amigo Adilson, que também é um estudioso da Palavra de Deus. E hoje nós juntos vamos discutir a segunda parte do tema O Tempo do Fim, ok? Na primeira parte nós falamos sobre as profecias de Daniel, especialmente Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Você aprendeu ali que Daniel capítulo 2 aborda a estátua, né, Adilson, que se refere aos 4 impérios dos quais Daniel teve uma clara visão de quais seriam. Essa mesma profecia se repete no capítulo 7, nos 4 animais que aparecem ali. Recapitulando, a estátua ela tinha 4 tipos de materiais. Quais eram os materiais? Era ouro, prata, bronze e ferro, né? E depois os pés de ferro misturados com barro. E os animais eram o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível, espantoso. E as duas profecias elas estão linkadas. Exato. O detalhe é que a segunda acrescenta detalhes à primeira. Exatamente. Pois é, aí Adilson, no vídeo passado, eu discutia que quando terminou a profecia, Daniel capítulo 12, teve coisas no livro de Daniel que ele entendeu. E teve coisas que ele não entendeu, né? E o anjo disse para ele: olha, Daniel, você segue o seu caminho, né? Você vai morrer, vai ser sepultado e não vai entender isso aí. Porque essas profecias é para o tempo do fim. O tempo do fim. E quando nós lemos o Apocalipse, nós também temos essa referência ao tempo do fim. Sim, não é isso? Temos. Exatamente. Como é que o livro de Apocalipse, onde que ele começa a tratar sobre o tempo do fim? Quando é que ele fala do tempo do fim? O que a gente pode começar a entender? Porque hoje o objetivo da live é a gente estabelecer quando é que começa esse tempo do fim. Né? O que acontece naquele momento onde o tempo do fim vai começar e o que vem depois do tempo do fim. Esse tempo do fim é uma coisa que já passou, é uma coisa que ainda está no futuro, nós estamos vivendo o tempo do fim, então a ideia hoje é discutir isso aí. Legal. Muito bem. No livro do Apocalipse, boa tarde em primeiro lugar para todos aí que estão acompanhando o nosso vídeo, ao vivo, ou quem sabe você vai estar vendo depois essa gravação. No livro do Apocalipse a gente tem algumas referências já ao tempo do fim. Por exemplo, capítulo 12, apesar de trazer, ainda nós estamos na parte histórica, mas a gente tem ainda algumas referências que nos levam ao tempo do fim, exatamente no período do versículo 17. Há uma referência ali, Felipe, você pode até ler, é um texto que a gente poderia ter citado de cor. 12, 17? 12, 17, lembra? Engraçado que no livro de Daniel é o capítulo 12 que fala do tempo do fim e Apocalipse também é o capítulo 12. Exato. Aí para facilitar a memorização. Isso, né? Aí. Ok. Olha o que diz aí. O capítulo 12, versículo 17, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aqui nós temos uma referência que o dragão, porque o capítulo 12 vem trazendo alguns personagens, né? Nós temos o personagem que é o dragão, nós temos a mulher, nós temos o filho varão, da qual a mulher está grávida, e depois que ela dá a luz, ele é arrebatado até o trono, nós temos referência a Jesus Cristo, né? Então esses personagens são perseguidos pelo dragão, tanto a mulher quanto o filho varão. Quando ele vai perseguir a mulher, imediatamente a Bíblia já nos leva a referência de que esse dragão vai agora perseguir o remanescente. Ok. Você citou duas coisas que para quem já está acostumado com o livro de Apocalipse, talvez seja fácil de entender. Muito bem. Para quem não está, você falou parte histórica e parte profética ou parte escatológica. Escatológica. Para quem não tem essa familiaridade toda com o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, até o capítulo 13, versículo 10, onde a gente entende ali, ele narra a história da humanidade de Jesus Cristo, vamos colocar assim, fazendo referência ao Antigo Testamento também, é claro, mas de Cristo até o início do tempo do fim, vamos pensar assim. Perfeito. Né? E do capítulo 13, versículo 11 adiante, ele começa a expor com mais ênfase as profecias que vão acontecer no tempo do fim. Isso, do tempo do fim para frente. Para frente. Então, essa profecia do capítulo 13, 11 para frente é que você chamou de profética. Isso. Ou escatológica. Ou escatológica. Ou seja, aquelas que têm a ver com o tempo do fim até a volta de Cristo. Exatamente. E antes do capítulo 13 de Cristo até o início do tempo do fim. Do tempo do fim.
Você citou alguns personagens. Eu queria que você falasse o que simboliza, quando a gente está lendo o Apocalipse, a gente encontra assim, dragão. O que simboliza o dragão? O que é o dragão? O interessante é que aqui no capítulo 9, capítulo 12 mesmo, de Apocalipse, a gente pode estar acompanhando, você que estiver assistindo aí ao vivo, você pode abrir sua Bíblia no capítulo 12, o verso 9, e vai ter uma descrição bem interessante, onde a gente vai saber, né, como a Bíblia identifica quem é esse dragão. E aqui vem dizendo assim, olha, a partir do versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Quem é ele? Então esse texto que você está lendo, ele está falando de um momento antes da criação. Ele está buscando um momento para contextualizar isso aqui. Contextualizar. Na verdade, aqui está trazendo a nossa referência, uma referência ao início do grande conflito, que começou lá no céu. Okay. Como é que vem dizendo, houve peleja no céu. Então toda essa história de sofrimento e pecado que nós estamos presenciando, ela teve origem no céu. Okay. E quem originou é o dragão. E quem é esse dragão? A Bíblia vai descrever de forma detalhada. Diz assim o versículo 9. E foi expulso lá do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, quando nós lemos dragão, estamos falando de Satanás. Satanás. O que perseguiu a mulher. Exatamente. Então, quando você fez a referência à mulher, em profecias, nós sabemos que mulher simboliza a igreja. A igreja de Deus. Porque Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Exato. Então, quando falamos de mulher, mulher é a igreja. É a igreja. Então, ao falar que o dragão está perseguindo a mulher, nós estamos dizendo que o diabo está perseguindo a igreja. Perfeitamente. Então, isso poderia ser uma característica do tempo do fim? Ah, com certeza. Porque o versículo 17 vai nos levar a isso. O tempo do fim, então, Satanás vai começar a perseguir a igreja verdadeira de uma forma específica. Porque ele já persegue durante todo o tempo. Exatamente. Ele é o grande perseguidor da verdade de Deus do seu povo. Ok. Bom, então você já aprendeu algumas coisas nesse livro de Apocalipse, para quem já está mais acostumado, ok. Para quem não está tão acostumado assim, você já aprendeu que o dragão simboliza Satanás, que a mulher representa a igreja. Eu falei nos vídeos passados que as bestas representam os poderes políticos e econômicos, né? Em alguns momentos esses poderes políticos e econômicos, eles se juntam com os poderes religiosos. Isso a gente já abordou no Tempo do Fim, parte 1. Então a gente já tem uma noção, agora já dá para ler o Apocalipse com um pouco mais de clareza. Só um pequeno detalhe, Felipe, antes de você continuar. É importante a gente entender também que quando Daniel e Apocalipse vão trazer a imagem de um animal, de uma besta, estamos falando de um império mundial, ou seja, é um poder civil que domina todo mundo. Quando a gente fala de cabeças, nós estamos falando da cabeça, é o poder local que domina o poder mundial. Certo? Né? E quando estamos falando de chifres, estamos falando de poderes locais, que estão sendo submissos a esse poder maior representado pela besta. Então é interessante a gente saber essa descrição, que talvez aí os nossos ouvintes podem se deparar com algum texto, vai dizer lá, eu vi uma besta emergir do mal. O que significa isso? Então um animal, uma besta, é um poder que governa o mundo inteiro. A cabeça governante é um poder local que conquistou esse poder mundial. Então ele domina. Né? E quando a referência a chifres, estamos falando de poderes locais e separados, mais específicos. Ok. O Adilson, aqui no livro de Daniel, capítulo 12, na minha Bíblia, que é a Bíblia Nova Versão Internacional, é curioso, vou mostrar aqui, ó, para quem está filmando aqui pra gente, né? Tá escrito aqui, ó, os tempos do fim, tá escrito bem ali, ó, na minha Bíblia, né? E o capítulo 12 é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Que Daniel foi tendo as visões de quando ia surgir o Império Babilônico, de quando ele ia cair, de quando ia surgir o Império Medo-Persa, de quando ele ia cair, de quando ia surgir o Império Grego, de quando ele ia cair, de quando ia surgir o Império Babilônico, etc., o Império Romano, etc. e tal. Mas de repente a profecia começa a ganhar alguns detalhes que não fazem muito sentido para Daniel. E o anjo fala, olha, isso é para o tempo do fim. Sim. Quer ler uma passagem que está aqui? Que diz assim, ó, o homem vestido de linho, antes disso, eu vou ler a partir do versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio,
ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. O que é isso, Adilson? Tempo, tempos e meio tempo. Outras Bíblias dizem assim: um tempo, dois tempos e metade de um tempo. O que significa tempo nesse caso da profecia que a gente está lendo? Então. Lembrando que o seguinte, a pergunta de Daniel, antes do Adilson responder aqui, a pergunta de Daniel foi o seguinte: o anjo mostrou a ele que o dragão ia perseguir a igreja de uma forma muito específica. Né? E aí, ele pergunta assim: mas quando que isso vai ocorrer? Né? E aí o anjo disse: olha, isso vai começar a ocorrer depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Para nós isso não faz sentido, né, Adilson? Claro. Mas o que significa tempo, dois tempos e metade de um tempo? Então, o próprio livro de Daniel, no capítulo 11, ele vai descrever para a gente que um tempo ele tem o sentido de um ano. Então, um tempo é um ano, né? Dois tempos são 2 anos. E 3 tempos são três anos. Né? No caso, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós temos 3 tempos e meio. Ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nós temos uma... Mas peraí, Adilson, antes de você passar. Sim. 3 anos e meio, mas a gente sabe muito bem que o livro de Apocalipse ele foi escrito no mínimo uns 700 anos depois que foi escrito o livro de Daniel. Exato. Pelo menos uns 700 anos, porque nós temos 400 anos, 600 anos aí de Daniel até Jesus Cristo, mais ou menos, e mais uns 100 anos até o final do livro de Apocalipse. E João escreveu o seu livro. Vamos pensar mais ou menos 700 anos. É um período de tempo muito longo. E outra coisa, se eu falar para você de uma coisa que vai acontecer daqui 3 anos e meio, é uma coisa que... Né, se Daniel já falou uma coisa 3 anos e meio depois da vida dele, aquilo já era o tempo do fim. Então o que como que eu posso entender em profecia essa relação de tempo? Como é que isso é feito? Então, a Bíblia, ela dá uma referência para a gente. É um livro de Ezequiel, capítulo 4, né, o versículo 4 até o 6. A gente descreve ali que Deus, ele traz uma relação e diz assim: olha, 40 dias eu te dei, cada dia significando um ano. Então nós temos uma referência em profecia, Daniel e Apocalipse, um dia significa um ano. E essa profecia em Ezequiel, que ele diz, 40 dias te dei, um dia para cada ano, ela se cumpre exatamente em 40 anos. Exatamente, exatamente. Então nós temos um princípio dia-ano, é isso? Princípio dia-ano. Em profecia, em algumas profecias específicas, aquela que tem a ver com tempo, especialmente do tempo do fim, que nós estamos falando, quando se fala em um dia... Estamos falando em um ano. Em um ano. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 1 ano, 2 anos e metade de um ano. Exatamente. Somando 3 anos e meio. 3 anos e meio. Na época, Felício, o tempo, o mês, era contado em forma de 30 dias. Sim. Não é isso? O tempo judaico. Então, como a referência bíblica, nós temos que pegar o tempo bíblico para a gente entender as profecias. Eu não posso utilizar um método usado na mente do profeta na época, que era... uma referência para a sua época e tentar interpretar no sentido ocidental, né? Nós vamos errar. Então, para entender o que a Bíblia está dizendo, eu tenho que utilizar o método e a cultura judaica no passado, aquilo que servia como referência para o profeta. E como os dias na época, os meses na época, eram em termos de 30 dias, então nós vamos contar 3 anos e meio, se nós fizermos aí a soma, teremos 1.260 dias. Como um dia significa um ano, então nós temos 1.260 anos. Ok. Então vamos agora dar uma recapitulada para aqueles que têm mais afinidade com o livro de Daniel e Apocalipse já entendeu isso aí. Já sabe. Para eles isso aí já é até uma figurinha carimbada. Né? Exatamente. Mas para a pessoa que talvez esteja tendo o primeiro contato agora com esse assunto, o que o Adilson disse é que em profecia um dia representa um ano, e que 3 anos e meio, então, representam 1.260 dias, portanto, 1.260 anos. Exatamente. Aí faz um pouco mais de sentido, porque o anjo disse que aquilo é para o tempo do fim. Muito bem. Né? Agora, Adilson, 1.260 anos é um tempo solto. A pergunta é, onde nós podemos encontrar o início desses 1.260 anos? É o que nós vamos tentar, atenção para isso, o nosso propósito hoje aqui é resolver esse problema. Depois a gente vai estudar o que vai acontecer no tempo do fim, mas hoje a proposta é o seguinte: entender
já entendemos que há um período de 1260 anos. Por que esses 1260 anos existem, né? Agora nós queremos saber quando é que começam esses 1260 anos, o que especificamente acontece durante os 1260 anos e quando é que eles terminam. A partir disso, talvez nós consigamos aqui nos situar mais ou menos em que ponto da história nós estamos. Exato. Nós já estamos no tempo do fim? Não estamos no tempo do fim? Né? Isso. Então vamos lá, Deus. Isso. Como é que a gente pode pensar no começo dos 1260 anos? Quais são os elementos bíblicos? Nós só estamos com a Bíblia aqui na mão. Sim, né? com certeza. Quais são os elementos bíblicos que nos dão uma evidência de quando é que começam esses 1260 anos? Bom, em primeiro lugar, a gente viu no texto que você leu de Daniel, capítulo 12, que esses 1260 anos está ligado ao tempo do fim, não é isso? Certo. Então, para que a gente possa entender quando termina para esse tempo, onde começa então o tempo do fim, a gente tem que tentar localizar alguns eventos, né, que a Bíblia traz, históricos, para que a gente possa entender, como você disse, onde começou, onde termina, para a gente entender, aqui começa então o tempo do fim. E o que aconteceu durante esse período, esses 1260 anos aí. Exatamente. Né? Tem que tentar entender o que a profecia está nos dizendo. Existe algum texto bíblico que nos dá essa direção? Vamos voltar um pouquinho no capítulo 7, aí de Daniel mesmo, né? Onde essa mesma referência que você leu, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ela vai reaparecer. Ela aparece. Qual é o versículo? É o capítulo 7, o versículo 25. Olha aí o que diz. Posso ler aqui? Pode ler. Diz assim, ó. Ele fará contra o Altíssimo, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. É a mesma palavra, né? É a mesma coisa. A referência é a mesma. É a mesma. Aqui, Felício, agora nos ajuda essa referência porque já trouxe alguns detalhes. Que dentro desse período de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, nós temos uma referência ao que acontece. A gente viu algumas coisas acontecer. Primeiro, os tempos e a lei serão então modificados. É o que está dizendo. Sim. E também os santos, é uma referência à igreja, né, ao povo de Deus, serão entregues a este poder que vai estar governando durante esse tempo. Eu entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa referência é boa. E o texto que nós lemos também nos diz que serão mudados os tempos e a lei. E a lei. Que lei é essa? Aqui, a grande referência é que todas as vezes que um profeta se refere à lei, o que ele está dizendo é referente àquilo que Deus revelou aos profetas. É o testemunho, né, daquilo do Espírito de Deus. É o que o Espírito de Deus revela aos profetas. É a lei. A lei, na verdade, quando a gente vai pegar aqui o original, é a Torá. Né? Então começa com os escritos de Moisés, bem como envolve também toda a revelação dada aos profetas. Então é aquilo que Deus havia revelado por meio dos profetas seria alterado. Incluindo os 10 mandamentos? Isso inclui, com certeza, porque a lei está também sendo uma referência dentro da Torá. Os 10 mandamentos que a gente pode ler, se você quiser procurar na sua Bíblia, os 10 mandamentos eles estão escritos no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 adiante, até o 17. A gente encontra os 10 mandamentos ali. Exato. E foi uma surpresa para mim, inclusive, quando eu era criança, eu fazia o catecismo, e nós não tínhamos Bíblia nenhuma em casa. Vou contar isso aqui a nível de testemunho, né? Certo. Nós não tínhamos nenhum livro em casa, exceto uma Bíblia que o padre havia dado para o meu pai. E eu gostava muito de ler, comecei a ler gibi, revistinhas, essas coisas, e meu pai achou que aquilo de alguma forma poderia atrapalhar a nossa formação, poderia de alguma forma trazer conceitos para a nossa mente que não fossem bons conceitos, e ele nos proibiu de ler aquilo. E ele me deu aquela Bíblia para ler, que era uma Bíblia que o padre tinha dado. E quando eu encontrei os 10 mandamentos, e no catecismo, quem já fez catecismo sabe, a gente é obrigado a decorar os 10 mandamentos, né? Quando eu encontrei os 10 mandamentos na Bíblia, que era uma Bíblia católica inclusive, e depois encontrei e fui comparar o que estava escrito ali com o que estava escrito no meu catecismo, eu tomei um susto, porque estava completamente diferente, né? O primeiro mandamento lá do catecismo
católico dizia assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá, tudo bem, porque ela dizia também assim, né, não ter outros deuses diante de mim. Mas o segundo mandamento da Bíblia dizia assim, não farás para ti imagens. E quando eu olhei na nossa parede, tinha imagem de todos os santos ali. Foi uma surpresa, né, para você. Aí eu falei, poxa, aquilo ali é uma imagem. Você sempre aprendeu que o nome daquilo é imagem. O que está dizendo que não é para fazer? E por que no catecismo católico não tinha aquele mandamento específico? E aí eu percebi que havia uma diferença, porque o segundo mandamento do catecismo dizia assim, não tomar o nome de seu Deus em vão. E esse era o terceiro na Bíblia. E o quarto na Bíblia que dizia, lembra-te do dia de sábado para guardar e santificar, era o terceiro no catecismo católico que dizia guardar domingos e festas. Interessante. E aí continuava, né, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, etc. E quando chegava lá no final, o último era dividido em 2. Exatamente para completar os 10. Eu percebi que havia uma diferença ali. Houve uma mudança aí, né? Pois é, essa mudança, ela é um marco, então já é uma evidência desse marco que a gente está procurando. Daniel 7,25 diz o quê? E cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. Interessante, Felício, que a palavra tempo ali, na língua original ali, o hebraico, a palavra ali tem a ver com o calendário. Né? Isso é interessante porque mudará o calendário e a lei. A lei você trouxe uma clara referência do que foi. A gente percebe que houve uma mudança. Né? Você pega os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, como você descreveu, em comparação com os 10 mandamentos que está escrito no Catecismo Católico, sim, a gente vê uma mudança. E o curioso é que existem vários documentos, inclusive a gente tem alguns disponíveis aqui, até mesmo pode colocar na referência do vídeo aqui depois. Podemos colocar para vocês aqui depois. A própria Igreja Católica Romana assumindo a responsabilidade por essas mudanças, inclusive pela mudança do sábado pelo domingo. Ela não acredita este ato de mudar o sábado para o domingo a nenhum outro poder civil ou religioso, exceto a própria Igreja. Né? E interessante que a referência também no texto é que não muda apenas a lei, mas ao tempo, e a palavra lá é calendário. E a gente percebe que foi o Papa Gregório que fez exatamente essa correção no tempo. Ok. Né? Houve porque o nosso calendário é calendário gregoriano. Gregoriano, então foi Gregório que fez essa correção. O nosso calendário ele não segue o calendário judaico. Não segue. Né? Okay. E até aquele tempo de Gregório, o calendário dominante no mundo era o calendário juliano, que era de Júlio César. Então nós temos aqui já 2 pontos interessantes para a gente começar a demarcar o início do tempo do fim. O primeiro ponto é a mudança da lei. Isso. Ou seja, os mandamentos de Deus, dentre as outras coisas que foram mudadas, você diz que a lei significa a Torá, né? Os escritos de Moisés e os profetas que escreveram depois, mas a revelação máxima da lei de Deus são os 10 mandamentos. Com certeza. O capítulo 20 diz que foi a parte escrita pelo próprio dedo de Deus. Exatamente. Mateus capítulo 5, Jesus fala que ele não veio para mudar aquela lei. Então ela permanecia até ali. Certamente. Não é? Quando você lê o livro Atos dos Apóstolos e as cartas do apóstolo São Paulo e as outras cartas do Novo Testamento, você encontra referências de que eles guardavam esses mandamentos. Com certeza. Até eles estavam inalterados. Sim. Mas chega um momento que inclusive no Apocalipse, nós temos referência naquele texto de 12, 17 que você leu, que o dragão persegue um povo remanescente que guarda os mandamentos. Vamos ler de novo? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Está vendo? Essa referência vai repetir. Capítulo 12, capítulo 14, o verso 12. Felício, lê de novo. 14, 12. Vai trazer uma referência aos santos agora. Quem são esses santos? Então vamos ver o 12. Diz assim, 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Viu? Então, nós estamos aqui no capítulo 12, 13, que é final daquela parte histórica, início da parte profética, e nós estamos vivendo aqui, então, no capítulo 12, 13, esse momento em que a lei está para ser mudada. Exato. E um novo calendário está para ser posto em curso. Exato. É isso mesmo? Isso aí. Agora, quando a gente vai para a história, né, quando foi que isso... Porque agora nós temos elementos históricos. A profecia é uma revelação de Deus antes daquilo acontecer. Porque Deus disse,
o livro de Joel, né? Capítulo 2, versículo 28, Isso. não é isso? Isso. Que diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus planos. Amós 3:7. Amós 2, Joel 3:7. É da chuva revelação do Espírito Santo. Isso. E Amós 3:7, então, é que Deus não fará nenhuma obra sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Muito bem. Ok, então se Deus está anunciando a história que vai ocorrer, nós temos que procurar na história quando foi que isso ocorreu. Perfeito. Certo? Em que ano foi, como foi que... Existe uma referência histórica confiável para a gente estabelecer quando foi que começou ou quando foi que ocorreu essa mudança, tanto na lei como no calendário? No calendário, sim. Nós temos a referência histórica, inclusive em um desses documentos que nós temos, vai ficar na referência depois para vocês conferirem, há uma referência onde Constantino era um imperador romano. Okay. Ele era pagão, né? E na sua época havia um período de perseguição aos cristãos, né? À igreja cristã. Houve um período de perseguição muito forte entre o ano 303 até o ano 313 depois de Cristo contra os cristãos, ou seja, o império perseguiu os cristãos por causa de sua fé. Nesse período, por volta do ano 311, Constantino, então, ele se converte ao cristianismo, né? Junto com o bispo de Roma, né? Até então, nós não temos nenhuma referência à palavra papa, mas era o líder da igreja cristã, o pontífice, né? Nós temos o líder da igreja cristã em Roma, porque a igreja cristã era espalhada por toda a Europa, Ásia. A gente tem carta aos Coríntios, era uma igreja que estava em Corinto. Uma aos Tessalonicenses, uma igreja que estava em Tessalônica. E uma carta escrita aos Romanos, que era a igreja que estava em Roma. Então havia igreja cristã em todas as cidades e a igreja de Roma começa, na igreja de Roma que essas mudanças começam a acontecer. Que aí o bispo da igreja cristã em Roma começa a se aproximar do império, de Constantino. E Constantino, então, por volta do ano 313, ele emite um decreto, né, o decreto de Milão, onde dá liberdade aos cristãos. E ele, então, oficializa a religião cristã como sendo a religião oficial do império. É bom entender uma coisa aqui, ó, disso que está falando, estou me lembrando. Roma, por essa ocasião, ela vivia, um pouquinho de datas, né? Isso. Mas Roma vivia uma disputa religiosa interna muito grande. Havia ali pessoas que adoravam o sol, né? Haviam ali os mitraítas. Que eram uma outra religião pagã, mas que tinha uma representatividade muito grande também em Roma. Adorava a Mitra, né? Exatamente. Existia os judeus, que também tinham suas sinagogas e tinha sua influência também em Roma, tanto é que a carta aos Hebreus parece ser escrita por um grupo de hebreus que estava em Roma, né, um grupo de judeus que estava em Roma, e enfim, e havia também ali cristãos, né, e pessoas que não acreditavam em nada. Então havia gente de muitas religiões, havia os gregos com as crenças nos seus deuses, naquelas grandes imagens, naqueles templos, né, que eles entravam ali. Diana, por exemplo, era uma deusa muito adorada, né? Então havia muitos deuses e muitas religiões interagindo em Roma. E essas religiões começaram a entrar em conflito, porque os fiéis migravam de um lado para outro, e uma delas queria ganhar a proeminência. Parece que foi criada, com a conversão de Constantino, uma igreja que tentasse agradar a todos. Perfeito, exatamente. Isso pode ser uma referência à Babilônia, que a gente encontra no Apocalipse? Com certeza, porque o apóstolo Pedro, na sua carta de 1 Pedro, ele vai saudar a igreja cristã, e ele fala assim, a igreja cristã, que está em Babilônia. O curioso é que Babilônia já tinha sido deixado de ser uma cidade desde o ano 539, quando foi invadido pelo Império. Os Medo-Persas invadiram. Ela já não era mais uma cidade, já não existia cidade de Babilônia nesse período do Novo Testamento. E Pedro faz uma referência, esta que está em Babilônia. Então, a maioria dos teólogos entende que ele está fazendo uma referência à igreja cristã que estava em Roma. Então veja que dentro da carta de Pedro, nós já temos uma referência que na mente dos apóstolos, né, a Roma era uma representação da Babilônia, que nós sabemos que é confusão, né, religiosa. Entendi. Nos nossos dias. Então começou a surgir uma igreja que dizia assim, olha, o judeu falava assim, não, mas nós temos um costume de confessar os nossos pecados a um sacerdote. Sim. Aí o Constantino disse, não, tudo bem, então na nossa igreja também vai ter a possibilidade de você confessar os pecados ao sacerdote. Aí os adoradores do sol, que costumavam fazer isso no primeiro dia da semana, disseram, não, mas nós temos um costume
já temos um costume de adorar o sol no primeiro dia da semana. Isso a gente quer manter. Mas, então tudo bem, vai ser o Sunday em inglês, né? Sim. O primeiro dia, o dia do sol. Então o dia deixa de ser agora o sétimo, como querem os judeus, Sim. e passa a ser o primeiro, como querem os adoradores do sol. Surgem outras coisas, os gregos. Ah, mas queremos manter as nossas imagens, as nossas esculturas que temos aqui. Tudo bem, a gente só muda o nome disso aí e passa a chamar isso aí dos personagens da história do cristianismo. Né? E começa a surgir uma igreja com imagens, com dias diferentes de adoração. Muito bem. Todo mundo aceitou isso, Adilson? Não. Os cristãos verdadeiros, todos aceitaram sem nenhuma contestação? Não. O interessante é que aquele texto que a gente leu logo no início, Apocalipse 12, Diz 17, que há um restante. há um restante. Ou seja, um pequeno grupo que estava sendo guiados pela palavra de Deus e não pela tradição de homens, continuaram firmes nesse mesmo propósito. Esses aí, ô Felício, que não aceitaram a tradição, né, que agora estava unificando o Estado e a igreja. Essa globalização da época, né? Exato. Onde o cristianismo puro começou agora a receber questões e tradições pagãs, né, houve uma mistura do santo com o profano, a verdade com o erro. Mas aqueles que eram guiados pela palavra de Deus não deixaram ser enganados. Estes foram perseguidos pelo dragão. Foram perseguidos. Aí nós voltamos àquele texto de Daniel capítulo 7, verso 25. Dentro desse tempo, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, este poder perseguidor, que lá no capítulo, se você pegar a referência anterior, você vai ver que o poder representado é por um chifre pequeno, certo, né, que sai depois de 10, que está na cabeça do quarto animal. Sim. E aí a gente tem que buscar o que significa esses animais, para entender quem é o quarto animal referente, os 10 chifres que são na cabeça desse animal, e entender quem é o chifre pequeno que sai, que vai trazer este mal ao remanescente. E lá, só para fechar aqui, identifica que este poder que persegue este grupo remanescente aqui, lá em Daniel 7,25, é dado como os santos, que vão ser perseguidos durante um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, por causa de sua fé, a palavra de Deus. Então, o que nós entendemos? Eu estou hoje aqui acompanhando o Adilson. O Adilson já estuda esse assunto há mais de 20 anos. Ele é também líder da Igreja Adventista aqui do bairro Conduru, em Cachoeiro do Itapemirim. Né? E tem uma larga experiência, anda aí pelo estado do Espírito Santo todo, fora do estado também, fazendo palestras sobre esses assuntos. Então, achei oportuno conversar com ele. Uma coisa interessante que nós já percebemos aqui é que esse período do tempo do fim, ele começa no momento em que uma igreja é inaugurada. Isso. Essa igreja que ela é inaugurada, ela aceita, ela faz concessões a diversos credos religiosos, não é isso? Alguém ligou o liquidificador aí, né? Foi. Pois é. Pode ficar tranquilo que ainda não é o tempo do fim ainda não. Mas o que nós estamos vendo é que começa uma igreja nova. Sim. Essa igreja, ela cria leis que mudam a lei de Deus. Exato. Não é isso? E que é um povo, um pequeno povo, Sim, chamado ali de remanescente, e esse povo não aceita essa mudança. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E esse povo que não aceita essa mudança vai ser perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1260 anos. Isso. A pergunta é a seguinte: que ano foi que isso aconteceu? Muito bem. A pergunta é boa porque agora nós vamos identificar quando começa para terminar esse tempo. E aí a gente vai terminar daqui a pouquinho esse assunto, Sim, porque no próximo, já vou adiantar aqui, a gente vai ver alguns detalhes sobre isso aqui. Exato. A gente vai ver, por exemplo, a questão do chifre pequeno, que você mencionou, a questão das cabeças lá dos animais que aparecem. São detalhes assim que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Muito bem. Agora a gente vai dar alguma pincelada aqui hoje, mas que ano foi que isso aconteceu? Como é que a gente pode identificar esse ano? Muito bem. Quando Constantino, então, torna a Igreja Cristã a religião oficial do Estado, no ano 300, entre 311 a 313, houve ele impediu a perseguição do Estado aos cristãos, dando liberdade de culto. Houve algumas mudanças. No ano 321, por exemplo, há um decreto de Constantino, né, proibindo o trabalho, né, aos domingos. Isso aí foi feito no ano 7 de março do ano 321, né, decretou isso, permitiu apenas aqueles que trabalhavam com agricultura que continuassem a trabalhar no domingo, mas o restante do comércio tinha que fechar. Né? No ano 325 isso se consolida no Concílio de Nicéia, mais uma vez se confirma, né, essa mudança do sábado para o domingo, muda a Páscoa judaica para a Páscoa cristã, né, que nós temos aí hoje, que a gente conhece, e muda a questão do sábado para o domingo, mais uma vez isso se firma.
Essa mudança, quando chega por volta do ano 313, há uma mudança na história também. Constantino, ele muda a sede do império que estava em Roma para Constantinopla. Porque o lado ocidental estava se deteriorando. Exatamente. Ele quer criar uma nova sede. Uma nova sede. E ele cria um nome em homenagem a ele. Onde está a Turquia hoje? Onde está a Turquia. Aonde ele quis dar uma referência a ele mesmo, como líder do império. Então resolveu colocar uma cidade que o homenageasse, né? No caso, Constantinopla. Quando ele transfere a sede do império de Roma para Constantinopla, normalmente as pessoas não vão entender e aceitar isso, porque a sede é Roma. Mas quando ele faz isso, muda a sede do império para lá, quem é que permanece em Roma? O líder da igreja, o bispo. Então a tendência é que quem permaneceu lá, na antiga sede do império, continua tendo a referência e o poder local. Certo. Né? Como essa mudança foi acontecendo ao longo dos tempos, na mente do povo, quem estava em Roma, ainda a sede do império seria ali, houve uma transformação no império. Né? Começou a acontecer, a aparecer algumas tribos bárbaras, né? Pela costa do império, começou a invadir as regiões pelo Mediterrâneo, começou a invadir e tomar os lugares de Roma. Quando Roma, que estava buscando pão e vinho, né, eles buscavam diversão, eles não estavam tão preocupados com exatamente a política, guardar a economia. O que aconteceu? O império estava sendo tomado por tribos bárbaras. Quando o imperador abriu os olhos, praticamente todo o estado já estava fragmentado. E aí no ano 476, nós temos historicamente, você pode confirmar em qualquer livro de história, a queda do Império Romano. Né? A gente percebe que o império foi desfragmentado. Quando o império sai de cena, o curioso é que a partir disso aí, por volta do ano 500 e pouco, aparece um imperador chamado Justiniano. Né? E Justiniano, ele decreta no ano 533 o Papa como líder ou cabeça de todas as igrejas cristãs. Então, o bispo em Roma seria o líder de toda a igreja no mundo. Lembrando que esse bispo que estava em Roma, ele já era o bispo daquela igreja que fez concessões a todas as crenças pagãs. Muito bem, exatamente. Juntamente com o Império, com Constantino. Essa igreja começa a crescer. Começa a crescer. Ela começa a ter força no Império, receber apoio. E no ano 533, com Justiniano, no seu decreto, colocando então o líder da igreja de Roma, o bispo, no caso o Papa, como o líder da igreja cristã mundial, então recebe agora um poder do império. Né? Agora passa a ser não apenas um poder religioso, mas também um poder político. O curioso é que no ano 533 havia algumas tribos bárbaras que estavam tomando conta de algumas regiões, inclusive impedia que o cristianismo, no caso a referência era a Igreja Católica, era a referência do Estado, a religião do Estado era o cristianismo católico romano. Sim. Então, existiam algumas tribos que estavam impedindo a igreja de crescer, ou de sair daquela área do Vaticano, hoje nós conhecemos como Vaticano. As tribos eram tribos bárbaras e arianas, ou seja, eram contrárias a uma doutrina principal da igreja cristã, que é a Trindade. Sim. Né? E elas faziam de tudo para impedir que o líder da igreja de Roma crescesse, ou que a igreja cristã desenvolvesse a partir dali, né, daquele espaço de Roma. Uhum. A última tribo, ao longo do tempo, ela foi no ano 496, os Hérodos então foram conquistados por um exército que havia se unido à igreja. Lembrando que só um adendo aqui na sua fala, lembrando que essas tribos, você tem, por exemplo, os suevos que formaram a Suíça, Suécia, Isso. Você tem os lombardos que formaram o que hoje é a Itália, você tem os alamanos que formaram a Alemanha, os anglo-saxões que formaram a Inglaterra. Exato. Né? Então essas tribos hoje ainda se encontram mais ou menos representadas. Estão aí nos países da Europa. Ok. Né? Ok. Então, alguma dessas tribos, 3 dessas tribos, os Hérodos, os visigodos e os ostrogodos, que eram arianos, estavam impedindo o crescimento da igreja de Roma, né, o bispo de Roma se desenvolver. Mesmo com o decreto de Justiniano no ano 533, esse poder não pôde então avançar ainda devido a essas tribos, estavam, né, segurando o poder. Então os Hérodos caíram com o apoio de poderes políticos, juntamente com a igreja. Essas tribos foram, os Hérodos no ano 496, foi expulso, essa tribo deixou de existir. Depois os visigodos vieram também a cair. E por último ficou os ostrogodos, que exatamente cercavam o Vaticano para que a igreja não se desenvolvesse. Então veio um senhor chamado Belisário, que era líder de um poder político, convertido à igreja cristã católica romana na época. Essa igreja que tinha aceitado as concessões. As concessões com o Império, que estava junto com o Império.
né, da qual recebeu um decreto de que ele seria o líder da Igreja Mundial em Roma. Ele então, apoiado pela igreja, por esse poder, né, no caso de Belisário, ele dispõe o seu exército, entra no Vaticano e expulsa aquela tribo ostrogoda dali. Isso em 538. Então, 538, esse poder que ia dominar durante os 1260 anos, ele nasce exatamente, ele se emancipa aí, Exato. em 538. 538, porque a partir dali, o único poder que estava indo o segurando e impedindo de um decreto de Justiniano eram os ostrogodos. Porque o decreto Justiniano fazia com que aquele líder dominasse a igreja no mundo inteiro. Mas como essa tribo impedia que isso fizesse, Belisário expulsando essas tribos, o líder de Roma agora, da Igreja Católica Romana, estava livre para crescer e expandir o seu poder. Muito, muito boa. Essa explanação sua foi perfeita disso. Então, em 538, nós temos a emancipação daquele poder predito lá em Daniel. Exato. Né? Nós temos em 538, de fato, a perseguição do dragão contra, porque, como você disse, houve um grupo que não aceitou aquelas mudanças. Isso. Não aceitou essa igreja globalizada. Exato. Né? Não, espera aí, nós temos alguns princípios que não podem ser mudados. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, precisam permanecer do jeito que estão. Exato. E esse grupo que não aceitou, diante de todas essas mudanças, foram sendo excluídos da sociedade, perseguidos, né, eram considerados subversivos. É como se estivesse surgindo uma religião mundial que fosse trazer a paz, fosse acabar com a guerra, fosse fortalecer a nação. A proposta era muito boa. A proposta é muito boa, os princípios éticos e morais estavam sendo... Porque Roma era uma bagunça, a gente sabe disso. Os princípios éticos e morais começaram a ser colocados em pauta. Né? Então, isso qualquer família quer. Claro. Por exemplo, eu estou aqui com a minha família e eu começo a ouvir falar de um governo que vai acabar com toda a pornografia que tem na internet, por exemplo. Eu vou gostar de uma ideia dessa. Mas ele faz isso às vezes e por trás disso ele muda um princípio importante, que é o que aconteceu lá. O que adianta você acabar com a imoralidade humana que havia em Roma, mas você retirar da lei de Deus um mandamento que estabelece a nossa relação com Deus como é o sábado, por exemplo. Exatamente. Né? Então, em 500, há um versículo aqui, eu queria que você comentasse para a gente terminar com isso aqui. Certo. Vai em Apocalipse capítulo 11, a gente identificou então que os 1260 anos começam em 538. Já deve ter gente fazendo conta ali para saber onde terminou onde é que isso vai terminar. Mas no capítulo 11, tem um versículo aqui que eu queria que você falasse. Tá aqui, ó. Daniel capítulo 11, versículo 3. Apocalipse, né? Desculpe, Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Certo. Diz assim, ó: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante os 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, durante esses 1260 dias aqui, são os 1260 anos. Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel 7:25. Aqui já está dizendo 1260 dias. E isso, já está claramente referendo. Então, quem são essas duas testemunhas? Isso é importante a pergunta. E elas, está dito aqui que elas atuam durante os 1260 dias. Isso. A gente vai terminar com essa reflexão, porque na próxima nós vamos falar daquilo que vai acontecer exatamente no ano do tempo do fim, que hoje nós falamos de 538. Foi. Só para facilitar ali, de 538, se você avança 1260 anos, você chega em 1798. Isso. Então nós já temos o ano de 1798 como o ano do início do tempo do fim. Muito bem. Mas de 538 até 1798, está escrito aqui em Daniel capítulo 11 que haveriam duas testemunhas. Está escrito, eu vou ler de novo, ó. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quem são essas duas testemunhas, Adilson? O curioso que o texto ainda continua dizendo, assim, o verso 4: são estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Interessante, lá no livro de Zacarias, nós vamos ver que as oliveiras, Zacarias vai interpretar como sendo a palavra de Deus a Zorobabel. Né? Então, quem são essas duas testemunhas que são os candeeiros, né, que estão diante do Senhor? É a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Duas testemunhas. Ou seja, são o testemunho do Espírito de Deus dado aos profetas e apóstolos, que vão, nesse período de 1260 anos, vão testemunhar. Alguns entendem, Felício, que essas duas testemunhas poderiam ser duas pessoas, literais, seres humanos. Mas essa referência não pode acontecer porque qual ser humano vive mais do que 200 anos hoje? Verdade. Aqui é 1260 anos. Então nós temos uma referência à palavra de Deus.
Por que isso? Por que são elas, a palavra de Deus, que vão testemunhar? Porque a tradição, infelizmente, por causa desse poder que se uniu ao império, né, abriu concessões, aceitou o paganismo dentro do cristianismo. A tradição dominava então o mundo. Se você pegar qualquer livro de história antiga, hoje não tem tanta referência assim, mas os livros antigos de história, você vai perceber que o maior poder governante ou dominante no mundo passado, chamado, antes os donos de terra eram chamados de feudais, né? Sim. A referência que a maior senhora feudal era a Igreja Católica Romana. No tempo do feudalismo, a Igreja Católica Romana se tornou a maior senhora feudal. A maior senhora feudal. Ela que Ou seja, o clero dominava o sistema feudal. A Igreja Romana, ou seja, o clero católico romano, dominava reis e imperadores. A história deixa... Porque os reis eram ditos como se fossem vassalos, colocados ali por ordem de Deus. Exato. Né? Se a igreja não apoiasse, o rei caía. O rei caía. Então, a igreja dominou a Igreja Católica Romana, o bispo de Roma, com o seu poder unido ao império, com a força do império, ela dominou o mundo durante 1260 anos. Ela mesma assume a responsabilidade pela mudança da lei de Deus, né, o que nos leva à referência a Daniel 7:25, que este poder que dominaria durante esse tempo iria mudar a lei, e a igreja fez isso, que esse poder também iria mudar o calendário. Nós temos a referência em Gregório, por volta do ano de 1582, trouxe a mudança do calendário juliano para o gregoriano, o dominante até hoje, e lá também diz que este poder que iria dominar durante esse tempo de 1260 anos, iria perseguir os santos. E você tem uma referência na história que a Igreja Romana matou milhões de cristãos que não aceitaram a sua tradição e preferiram seguir os mandamentos bíblicos. Então as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Significa que durante esses 1260 anos, mesmo com todo esse monopólio político e religioso, é curioso quando você assiste séries, por exemplo, como Reagan, é uma série que as pessoas assistem muito aí, você vê que o rei só tem legitimidade quando a igreja aprova. Apoia, isso. Né? Tem outras, tem Vikings, tem outras séries que você assiste, que você vê que está dentro desse período aí, que a igreja... Quem domina, na verdade, é a igreja. É a igreja, ela tem um poder dominante. Se a igreja falar que aquele rei não é legítimo, ele cai. Né? Mas durante esse período você disse que esse povo remanescente, aqueles que têm o testemunho de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eles viveram segundo as duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento. Então sempre houve um povo fiel à Bíblia. Fiel à Bíblia, mantendo a verdade ainda de pé e para testemunhar em favor de Deus. E esse poder dominante, ele tem início, nós vimos 538, e ele tem fim. Em 1798. Exatamente. Né? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que levou esse poder à sua derrocada final. Ótimo. E o que passou a acontecer desde 1798. E se esse tempo de 1798, se ele tem também, esse tempo que começa em 1798, se ele tem uma data para acabar ou se ele não tem. Né? Nós vamos ver isso então no próximo vídeo. Eu pedi ao Adilson poder fazer uma oração para as pessoas que assistiram aí. Vamos então tirar a cobertura. Isso. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos por esses momentos que aqui passamos estudando a Tua Palavra, recapitulando a história para entender a profecia que o Senhor nos deixou para guiar o Teu povo. Amém. Agradecemos ao Senhor pela iluminação do Teu Espírito e por essas pessoas que acompanharam este vídeo, que o Senhor abençoe, para que também possam entender a Tua Palavra e se preparar para o Teu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo vídeo. O sábado, domingo que vem, nós vamos fazer Tempo do Fim, parte 3, agora de 1798 para frente. Deus te abençoe. Deus até abençoe. lá.